Hoje nós vamos tratar um assunto que é o desejo da igreja, né? O arrebatamento da igreja, da noiva. Essa é a nossa esperança, né? Esse é o nosso anseio. Por isso estamos aqui, para aprendermos cada dia a servir ao Senhor, para o dia que a trombeta soar, nenhum de nós fique. Porque muitos ficarão, irmãos. Quando nós olhamos para a Bíblia, e quando ela diz que 2 estarão no campo, um será deixado, outro será tirado, outro ficará e outro vai. Então 2 numa cama, um fica e o outro sobe. A gente olha e pensa, é 50%, né? Mas eu creio que mesmo o mundo estando do jeito que está, que a moral, os bons costumes não tem mais vez na nossa sociedade, tudo mudou, né? O que é errado passou a ser certo. Se uma moça, por exemplo, no colégio falar que é virgem, vai sofrer bullying, com certeza. Porque o mundo não aceita mais esse tipo de coisa, né? Você tem que ser moderninho. Mas mesmo estando assim, as coisas caminhando, cada dia, caminhando para um abismo, ficando cada dia pior, a sociedade cada dia mais contaminada pelo pecado, a sociedade contaminada pela corrupção. A gente olha para os políticos, a gente olha para as famílias degradadas. A gente vê hoje eles chamando família, cada tipo de coisa, que você vê que 2 homens, isso é uma família? Isso não é uma família. Família é o que a Bíblia instituiu, homem e mulher, e viram os filhos. Aí sim, é uma família. Mas, quando a gente olha para todo esse tipo de coisa, a gente pensa, não vai. Se a trombeta soar hoje, não vai subir 50%, mas a Bíblia ela não mente. Se Jesus disse, se a Bíblia disse, se Deus disse, através da sua palavra, que vai ser assim, será assim. E eu ainda creio que será muito mais do que isso. Porque Deus não vai ficar em condição de igualdade com Satanás. Ele é 1000 vezes. Não tem nem maneira de contar quantas vezes ele é superior. Ele é único. Então ele não vai perder para Satanás em nada. Em nada. E o sangue que ele derramou naquela cruz de dores não será em vão. Cada gota de sangue terá o seu devido valor no dia que a igreja estiver lá em cima com o Senhor. Então hoje nós vamos estudar sobre este assunto, né? Arrebatamento da igreja. Do grego harpazó, creio que seja assim que fala, né? Em 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18 diz assim: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Alguém abre 1 Tessalonicenses 4, 17? Que eu quero ver se eles aqui. É com ele, ou é com eles? 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso mesmo. Já nós vamos explicar cada parte dessa. Então, arrebatamento, do grego harpazó, será um rapto, uma remoção repentina de quem? Da igreja, de modo súbito, né? Será tão rápido como abrir e fechar de olhos. O Senhor descerá nos ares como o noivo que é. Quando você olha para uma noiva e para um noivo que estão prestes a se casar, o noivo já está no altar. Depois a noiva vem.
Neste caso do arrebatamento da igreja, o Senhor virá e ficará nos ares. Ele não vai pisar nessa terra. Muitos de nós confundimos muito a primeira e a segunda vinda. Porque ele virá arrebatar a igreja, depois ele virá uma segunda vez. Mais na frente nós vamos comentar sobre isso, vamos falar sobre isso. Muitas vezes nós confundimos muito a primeira com a segunda vinda. Porque a Bíblia, assim, ela fala um pouquinho aqui, ela fala em Coríntios, depois ela fala em Tessalonicenses, fala em Apocalipse, e você vai ter que, você vem juntando tudo para que forme um pouco e você possa entender. Então, quando ele vier agora, ele vai vir sobre as nuvens, juntamente com eles. Eles quem? Jesus e a alma dos que morreram. Quando morremos, nós vamos tratar também sobre isso mais detalhadamente. A alma, o espírito vai para o Senhor. Quando ele vier, por isso aqui, fala eles. Aí quando você olha, mas juntamente com eles quem? Jesus, a alma dos que morreram, virão e ficará sobre as nuvens. Ninguém vai vir pisar na terra, não. Tá? A segunda vinda, lá depois da tribulação, lá já no finalzinho da tribulação, aí sim, ele vai vir, aí nós viremos também com ele, a igreja, ele vai descer, pisar no Monte das Oliveiras, vai se abrir, vai passar um rio, e aí sim já outra coisa nós vamos ver lá mais no final da nossa lição, né? Mas neste primeiro momento, será assim: ele virá nas nuvens juntamente com eles, as almas dos que morreram. Dos que morreram quem? Somente dos que morreram em Cristo. Os mortos que morreram sem Cristo continuarão no inferno. A situação deles não muda. Só vai mudar quando eles forem transferidos de lá para o lago de fogo. Tá? Mas quando fala eles aqui, é o Senhor e os que morreram em Cristo, os nossos familiares, os nossos amigos, né? Cristãos, irmãos, que congregávamos juntos e o Senhor já guardou, está com ele, né? E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A vinda de Jesus será repentina. Porque eu estava falando que a gente confunde muito a primeira e a segunda vinda, principalmente referente a esses versículos. Como um relâmpago. Lá em Mateus 24 diz assim, 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como um ladrão, que é um outro versículo, né? No 43 diz assim: mas considerai-vos isso, se o pai de família soubesse a que vigília de noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Bom, como o relâmpago, quando ele diz aqui em Mateus 24, 27, que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, e assim como um ladrão, isso se refere não ao acontecimento em si, mas se refere à rapidez do acontecimento, à rapidez do fato. Será num abrir e fechar de olhos, rápido, instantâneo. O mundo não terá conhecimento deste evento, somente a igreja. Quando o mundo perceber que a igreja foi arrebatada, já terá sido tarde demais, a igreja já foi. Aí acontecerão vários desastres, né? Muitas aeronaves, alguns anos atrás, eu nem olhei isso aqui, se eles ainda estão usando esse tipo de protocolo, mas deve estar. Eles colocavam um piloto crente e um descrente, né? Porque o mundo não quer aceitar isso, mas ele não sabe se é verdade ou se não é verdade. Então, na dúvida, melhor prevenir do que remediar. Aí se fazia isso. Não sei se continua com esse tipo de protocolo, ou se já deixaram isso para lá mesmo, que se cair, caiu, morre, pronto, acabou. Pois quando Jesus vier, muitas aeronaves cairão. Muitos acidentes ocorrerão. Porque imagina uma pessoa na autoestrada, a 180, porque ninguém dirige em autoestrada.
autoestrada é 80, né, irmãos? Tem que ser muito. É de 80 para lá que a pessoa dirige. No autoestrada, só está você, a pista. Aquele tapete. Tu mete o pé. Não adianta. Falar, não, tem que só 80, tá mentindo. Né? Assim, tem pessoas que, né? Mas tem outras que não. Mete o pé nele e vai. Aí tá. Soa a trombeta. O camarada é crente. Tá cheio de amigos dentro do carro dele, tal, parente, crente, descrente. Aí ele é o motorista. Subiu. Quem que vai pilotar o carro? Já era. Quem ficou, já era. Se sobrar alguma coisa laica que se mexe numa velocidade dessa, né? Aí você vai falar, só Jesus, nem ele. Porque se ele já está levando os dedos, né? Então você imagina, nesse acontecimento, nesse fato, o que ocorrerá, né? Terão muitas catástrofes, da mesma maneira. Navio nem tanto, né? Porque se ele já está lá sob as águas mesmo, sumiu é capitão, né? É? Está lá o comandante lá e tal. Sumiu, mas os outros vão saber trazer aquele navio até a margem, né? Não é possível. Mas no caso de avião, trem-bala, por exemplo, e automóveis, serão muitos acidentes que ocorrerão. Então, quando Jesus vier, acontecerá tudo isso, né? Então, quando se fala como relâmpago, é pela repentina, pela rapidez do fato, do evento, né? E quando diz como um ladrão, porque aí aqui no versículo diz, se o pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Porque é muito repentino, você não está esperando, né? Aí o ladrão vem, mina a sua casa, rouba a sua casa. Mas para a igreja, ele não virá como ladrão. Isso é para o mundo que não está esperando. Nós estamos esperando. Nós não sabemos a hora e o minuto, mas nós estamos esperando. Qualquer hora que a trombeta soar, bye, Brasil, ou o que for. Nós vamos subir. Então, ele não vai vir para nós como um ladrão. Ele vem como um ladrão para o mundo que não o espera. Pode até saber que talvez venha um Senhor aí e tal. E eles estão pregando aí através da nova era que haverá um acontecimento que as pessoas serão, além de abduzidas, serão transportadas de um lugar para o outro. Isso já é Satanás querendo embolar o meio de campo, né? Para dizer que depois eles terem uma explicação para quando a igreja sumir. Não, foram os ETs que sumiu com esse povo, né? Mas nós vamos sumir sim, mas para encontrar com o nosso Deus, o nosso noivo. Somos a noiva. Estamos aqui para aprendermos cada dia, todo dia aprendemos, irmãos. Todos os dias aprendemos, todos nós. Ninguém é super crente, ninguém é super santo. Se nós já tivéssemos atingido a maturidade espiritual e a santidade necessária, não estaríamos mais aqui. Estaríamos lá para onde Enoque foi. Quando olharam, o Pai, Filho e Espírito Santo olhou, viu Enoque lá, eis que é comum de nós. Traz o homem para cá, não pode ficar lá não. Se nós já tivéssemos atingido essa santidade, com certeza não estaríamos aqui. Por isso, todos os dias estamos aprendendo cada dia a sermos crentes. E Deus vem, Jesus vem através do seu Espírito Santo convencendo, né, e aparando as arestas para ficarmos na posição de santos. Como foi nos dias de Noé? Como é que era nos dias de Noé? Casavam, davam-se em casamento, ninguém estava nem aí. Até o dia que Noé entrou na arca. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, morreu tudo afogado. A arca hoje é o quê? A igreja. A arca de Deus. Então, quem quiser salvação, venha procurar aqui, que é a arca, é a igreja, onde se prega, onde se ensina, onde se mostra o caminho para subir no arrebatamento da igreja. A terra estará corrompida e violenta. Só para você ter uma ideia, 10% dos homicídios do mundo ocorrem no Brasil. 50 mil pessoas são assassinadas a cada ano. 45 mil morrem pela violência no trânsito. É muita violência. Nos dias de Noé também era violenta assim, mas hoje a violência está ultrapassando os limites aceitáveis.
corrupção moral tomou conta não só do Brasil, mas do mundo. A diabólica ideologia de gênero, que tem sido disseminada, ensina que a criança ao nascer não tem sexo definido. Dizem ser gênero neutro. Isso é uma ideologia satânica. Como é que o seu filho nasce, ou nasce com sexo feminino, ou nasce com sexo masculino? Aí vai decidir depois, como é que é isso? Aí não quer sexo definido não, é gênero neutro, só mesmo Satanás mesmo, para poder colocar isso na cabeça das pessoas, e muitas pessoas estão aceitando. Só mesmo uma criatura covarde como Satanás. Ele é tão covarde, porque ele vem lutar contra nós. Pessoas tão frágeis, que não temos a força e o poder que ele tem. Temos porque o Senhor nos reveste, aí sim. Por isso que a Bíblia diz, existiu o diabo e ele fugirá de nós, mas não pela nossa força. Porque nós não somos nada, somos pó, né? Nós somos frágeis, criaturas frágeis. Mas pela força que o Senhor tem, aí conseguimos vencer, né? E ele é tão covarde que ele nos ataca. E quando o crente é mais maduro, ele não ataca o pai ou a mãe. Você pode ver que numa família onde o pai e a mãe são bastante crentes, né? Já bem estruturados, bem firmados na rocha, ele vem, mas corre. Porque ele sabe quem está na frente e ele sabe, conhece o Deus que ele serve. Aí ele não consegue atingir o pai e a mãe, vai nos filhos, a parte mais frágil. Aí quando você olha e vê aqueles programas que passam da África e tal, aqueles animais na selva, aí você vê, aí você pode até comparar. Está lá o pai e a mãe, né, aquela manada de elefantes, por exemplo. Aí eles estão lá, recuados, andando ali, aí fica um filhotezinho desprotegido lá atrás, pequenininho, mal conseguindo andar. Aí lá vem os carniceiros, né? Os outros animais, predadores, para pegar o filho, para matá-lo. Da mesma maneira, Satanás, ele atinge os nossos filhos, porque ele sabe que se ele for para cima do pai ou da mãe, ele não vai ter muito êxito, mas para cima dos filhos, sabe, porque são imaturos, porque não conhecem verdadeiramente o Senhor, porque estão começando na sua caminhada. Aí Satanás vem para atingir os filhos, né? Aí quando o pai e a mãe é bem preparados, ele já percebe, que já cerca o filho, não, meu filho, vem aqui que eu vou te ensinar, e aí fica tudo bem. Mas quando não, Satanás entra dentro da casa, quando você vê, está lá morando. Ué, Satanás está morando dentro da minha casa, né? A gente percebe esse tipo de coisa. Porque Satanás é covarde. Ele é covarde. Mas os dias dele estão contados, né? Aí eu coloquei que nunca a humanidade esteve tão longe de Deus. Nunca mesmo. Nunca esteve, nem nos dias de Noé. Então eu poderia até tirar aqui como foi nos dias de Noé. Sodoma e Gomorra, irmãos, se olhasse para nós hoje, ia dizer: mas nós fomos consumidos com fogo e enxofre só por causa dessas bobadinhas. Tanto de coisa que esse povo está fazendo aí. Eles conseguiram aperfeiçoar muito a podridão que a gente tinha aqui. Mas nós estamos dando neles de lavada. Nós não, igreja, estou dizendo o mundo. Estamos dando em Sodoma e Gomorra de lavada, né? Então está muito pior do que os dias de Sodoma e Gomorra. Está muito pior do que como foi nos dias de Noé. Né? Muito pior. Mas para cumprimento, quando a iniquidade aumentar, a violência, reino contra reino, nação contra nação, todos nós conhecemos esse versículo, né? Assim estará cada dia mais próximo a vinda do nosso Jesus amado e esperado, né? Não quer passar aqui, Tiago? Passa para mim aí, normal, eu acho que passa manual aí mesmo, por favor. Bruno. Beleza, obrigada. É o que eu estava falando, né? 2 fases da vinda de Jesus. Será essa, que será o arrebatamento, quando ele virá nos ares, e nós subiremos ao encontro dele, né? Primeira fase, ele arrebata a igreja, será invisível ao mundo, será nas nuvens.
Será num abrir e fechar de olhos. Como será? Mas antes de falar como será, deixa eu só mostrar quão rápido será. O tempo para abrir e fechar os olhos. Coloquei até esse olho aqui, né? Bonito, né? Piscar involuntário do olho, de 290 a 750 milissegundos. Ou seja, 1/3 a 3/4 de um segundo. Se um segundo já é rápido, imagina 1/3 de um segundo, né? Será muito rápido. Piscamos em média de 6 a 12 vezes por minuto, ou uma vez em cada 5 a 10 segundos. Ou seja, 1/3 a 3/4 de um segundo. Será muito rápido. Um abrir e fechar de olho é muito rápido. A trombeta soa. Soa a trombeta. Os mortos ressuscitam primeiro. Nós não precederemos aos que dormem, né? Deixa eu ver se já é o próximo que vai falar sobre isso. Não. Nós não precederemos aos que dormem. Quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Terão seus corpos transformados, né? Para encontrar com o Senhor. Eles já não sobem não, tá? Ressuscita e fica suspenso, esperando os que estão vivos. Vamos supor que nós estejamos vivos quando houver o arrebatamento da igreja. Quando os mortos ressuscitam, não vai sair da sepultura o espírito e a alma, não. Lembra lá no primeiro? Virá com ele, juntamente com ele, quando o evangelista Nilson leu? Juntamente com eles virá Jesus e o espírito dos que dormem. A alma e o espírito dos que dormem. Porque nós somos tricotômicos, né? Temos espírito, alma e corpo. Muitos já colocam o espírito e a alma como um só. Eu gosto de colocar como 3. O corpo, a alma e o espírito, né? Mas para não confundir muito e para não bagunçar muito o meio de campo, para ter que explicar mais, o espírito e a alma estão com o Senhor. Morreu, vai para junto do Senhor. O corpo vai para a sepultura. Quando a trombeta soa, eles ressuscitam. O corpo ressuscita, vem com o Senhor. A alma deles entra nesse corpo. Estão entendendo? O corpo se reveste agora da incorruptibilidade, é transformado num corpo semelhante ao corpo do nosso Jesus. E aí sim, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aí estão os que morreram, nós, os que estivermos vivos. Aí sim, encontraremos com o nosso noivo e adentraremos a cidade. Essa é a primeira fase. Será o arrebatamento da igreja. O mundo não vai ver, como eu já expliquei. Será nas nuvens, não será na terra. Jesus não vai pisar aqui. Agora não. Será no abrir e no fechar de olhos, de 1/3 a 3/4 de um segundo. Será uma rapidez tremenda. A segunda fase, que eu vou dar só uma pincelada, nós vamos falar nisso mais lá no final da lição. É só para a gente entender que são fases distintas. Nós estamos tratando sobre essa, a primeira fase hoje. A segunda fase nós vamos tratar mais na frente. Será 7 anos após o arrebatamento da igreja. A igreja foi arrebatada, 7 anos. O que acontece a hora que a igreja é arrebatada? O Espírito Santo, que vai conduzir a igreja para entregar ao noivo, que ele vai fazer o caso aqui, às vezes do pai, né? O pai não vem e entrega a noiva para o noivo, o Espírito Santo vai nos entregar para o nosso noivo. E nessa mesma hora, ele também sai da terra. Ele não vai mais ficar aqui, ele vai ser tirado. O que acontece? Assim que a igreja sai, começa a tribulação. Quantos anos? 7 anos de tribulação. São divididos em 2 fases a tribulação. 3 anos e meio, tribulação. Os 3 últimos anos e meio, finais, grande tribulação. Serão os 3 anos e meio piores da história da humanidade, do planeta, do universo. Sete anos após o arrebatamento da igreja, será visível aos olhos de todos. Aí sim, se aplica aquele versículo: como o relâmpago sai do Oriente
e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí todo olho verá. Todo mundo vai ver. Quando ele vier novamente. Aí será acompanhado dos santos arrebatados e da noiva. Porque onde estiver o noivo, a noiva também estará. E agora nós já seremos a esposa. Nós estaremos casados com o nosso noivo. Quando ele vier, né? Para salvar e restaurar Israel, que está sendo cercado por todas as nações contrárias a eles, inimigas de Israel, estiverem marchando. Nós vamos tratar disso também mais à frente. Eu estou dando só uma pincelada para que você entenda. Aí o Senhor vem, juntamente conosco, que já somos a esposa, para salvar e resgatar Israel do extermínio. Porque tem muitos pastores que pregam que Israel foi rejeitado, que não precisa orar por Israel. Eu tinha um pastor assim, por isso que eu estou falando. Rejeitado, precisa orar por Israel, não é amaldiçoar Israel. Olha, a Bíblia manda você orar pela paz de Israel. Então tenha cuidado, porque eles foram rejeitados, mas eles continuam sendo amados. É o povo escolhido, o povo que Deus tem um propósito. Ele veio dessa nação. Jesus nasceu dessa nação. Jesus. Então, ore pela paz de Israel. Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de maneira nenhuma vai permitir que Israel seja exterminado, principalmente nesse momento que ele vier juntamente conosco para livrar Israel do extermínio. Um terço será preservado e o restante será exterminado de Israel neste dia. Mas não será exterminado, né? Porque Deus tem um propósito. Nesse dia eles vão olhar quando Jesus estiver descendo, e quando eles virem, aí eles vão falar: verdadeiramente este é o Cristo que nós colocamos numa cruz e o crucificamos e o matamos. Aí nesta hora que ele vai reconhecer. Mas nós vamos ver isso depois, né? E ele virá também, nós viremos com ele para destruir o anticristo, que está sentado, a trindade satânica, querendo adoração, no templo reconstruído. Porque o templo tribulacional estará reconstruído e Satanás estará sentado lá, querendo adoração. É nessa hora que os judeus vão entender que verdadeiramente aquele que eles fizeram um acordo de paz com ele não é o Cristo que eles estavam esperando, e que o Cristo é aquele que voltou novamente, inclusive pisa no Monte das Oliveiras, se fez e tal. Depois nós vamos ver sobre isso. E nesse momento, já é no finalzinho da tribulação, que são 7 anos, né, que depois, lá no final da grande tribulação, quando ele vier salvar Israel, destruir o anticristo, prender Satanás em cadeias e estabelecer o milênio. Quando ele vier, ele salva Israel do extermínio, não Israel total, só uma parte dele. Prende Satanás em cadeias e prende ele no abismo. No abismo, não confunda abismo com lago de fogo. Abismo é um lugar onde Satanás será preso em cadeias. Por que ele será preso? Para não iludir e não contaminar as nações que participarão do milênio. O que é milênio? Milênio serão 1000 anos de paz na terra, onde o próprio Senhor Jesus governará sobre eles. Hoje quem manda na terra, né? A lei vem de onde? Vem de onde? Muitos dizem dos Estados Unidos, outros da China, outros do Japão. Mas nós percebemos, pelo menos aqui no nosso Brasil, que praticamente os Estados Unidos mandam em tudo, né? Até a língua deles, todas as nossas coisas agora é em inglês, é não sei o quê, a língua já tomou conta. Aí tudo é em inglês, aí você compra um computador, aí você não sabe inglês, aí você está ferrado, porque misericórdia, tem que colocar lá no Google para entender esse negócio, aí fica 6 dias para poder entender aquele negócio lá, para poder ligar o troço lá, porque está em inglês que você não sabe. Por causa da hegemonia que ele tem, né? Nesses dias, quando o milênio for estabelecido, a hegemonia virá de Israel. De lá partirá a lei, tanto espiritual como a lei material, como a lei para a terra toda. Virá de lá a lei, toda a lei virá de lá, nesse período do milênio. Aí depois Satanás vai ser solto lá no final, depois nós vamos ver sobre isso. Então, vocês perceberam que são 2 momentos distintos
distintos. A primeira fase, ele vem para arrebatar. A segunda fase, ele vem para salvar, prender Satanás e estabelecer o milênio. O êxito do Egito foi apenas uma amostra do grande êxito que ocorrerá com o arrebatamento da igreja. Lá só foi uma amostra, né? Só aquele povo lá, os judeus que estavam presos no Egito, houve aquele êxito, saíram lá do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e foram para uma terra que mana leite e mel que Deus deu para eles. Dessa mesma maneira será com a igreja, só que será um êxodo mundial. Aonde tiver crente, seja na Antártida, seja na África, seja na Ásia, seja na Europa, seja no Brasil, onde tiver um crente, soou a trombeta, ouve o alarido, a voz do arcanjo, o crente vai subir. Não vai ficar nada. Vai ficar só mesmo a história e sofrimento para os que aqui ficaram, né? Será o maior êxito da história do universo. Não vou ler, porque nós já lemos isso aqui, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus tornará a fazer com ele. Não vou ler todo, porque não foi a leitura oficial, nós estamos estudando sobre isso. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao versículo 18, que fala sobre o arrebatamento da igreja. 5 acontecimentos nós percebemos nesses versículos. Deixa eu voltar aqui, porque não deu para me colocar tudo numa tela só, e eu queria que ele ficasse tudo numa tela só. E se eu colocasse, ia ficar pequeno. Em 1 Tessalonicenses 4, de versículo 13 ao versículo 18, nós vimos essas 5 verdades aqui. Ó. No primeiro, temos a revelação, a verdade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 13, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aqui ele se revela, vai se revelar para a igreja. Já aqui, no versículo 14 ao 15, é o regresso. Cristo vai voltar. Que diz assim: porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, para que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. É o regresso. No versículo 14 e 15 de 1 Tessalonicenses, fala sobre o regresso. Já no 15 e 16, fala sobre a ressurreição. Os cristãos mortos voltarão à vida. Deixa eu lá ler. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É o 15 e o 16, fala sobre a ressurreição. Lá no 17 fala sobre o arrebatamento propriamente dito. No 17 diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar com o Senhor dos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E aqui no 17 e 18 é um encontro, né? Os cristãos estarão para sempre com o Senhor. E o consolo, né? Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Questões da humanidade. Como será a vida após a morte e para onde iremos? Principalmente os egípcios, né? Eu tinha até copiado um vídeo mostrando sobre um arqueólogo, o Dr. Hawass, que passa muito na Sky. Ele trabalha muito com escavações no Egito, né? Então ele é um doutor nessa área. Então eu tinha feito um vídeo, mas vai demorar e é melhor só citar, porque senão nós vamos perder muito tempo, não vai dar tempo de dar a lição toda. Lá mostra ele abrindo as tumbas, né? Nesse vídeo que eu ia trazer para vocês. Aí ele tira de dentro umas estatuetas assim, pequenininhas. Eu não me lembro o nome agora, mas tem uma para cada dia do ano. Essas
estatuetas e queria trabalhar para eles lá na vida após a morte. Eles morriam, né? Fazia aquele embalsamamento da múmia lá e tal, embalsamava e aí colocava de fora do túmulo umas estatuetas assim, aí ele estava tirando uma por uma. Ele tinha acabado de abrir uma tumba lá que não tinha sido ainda violada. Aí ele mostrava e explicava que era uma para cada dia do ano, então tinha 300 e poucas lá. Então, para que serviam essas estatuetas? Para fazer o serviço que o morto, o defunto, não ia fazer lá onde ele estivesse. E aí ele também mostrava lá, próximo da tumba, uma oferenda com vinho. Não tinha vinho, claro, mas estava o jarro de barro intacto. Aí ele estava explicando que ele era para colocar vinho, cerveja, não sei o quê, para eles beberem lá onde eles estivessem, né? E também uma outra vasilha, tipo uma bacia, tudo de barro, com as comidas que eles iriam comer lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eles achavam que lá onde eles estavam, ia ter pessoas para trabalhar para eles, e eles iriam ter uma vida lá de reis, e eles seriam servidos e tomariam cerveja, beberia vinho e comeria e tal. Então, as pessoas se enganam muito, né, com o que é a vida após a morte, né? Porque, na verdade, irmãos, nós não morremos. O que morre, o que adormece é o corpo, a alma não. E eles, como eles não conhecem ao Senhor, eles não têm mesmo esperança. Nós temos. Nós moraremos num país novinho em folha, junto com o nosso Deus. De eternidade a eternidade estaremos com Ele. E só vai entrar santo. Lá ninguém entra bebendo cerveja, prostituindo, adulterando, drogado, viciado. Não. Homossexual não entra. Não adianta. Não tem nada com homossexual, contra... Quem quiser fazer da sua vida o que quiser, faça. Cada pessoa tem um livre-arbítrio. Ela faz da sua vida o que ela quer. Se você quiser seguir pela direita ou pela esquerda, fique à vontade. Todas as pessoas têm um livre-arbítrio. Mas lá, neste país, chamado de Nova Jerusalém, com ruas de ouro, só entrarão santos. Deus deu a Paulo, eu ia corrigir isso aqui, não deu tempo. Deus deu a Paulo uma revelação. Esse responde aqui, não considera não, tá? Deus deu a Paulo uma revelação especial com respeito à ressurreição e à volta de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 15, do versículo 54. E aqui eu errei, também era para me consertar e eu não consertei. Era do 51 ao 54. Aí não deu tempo. E diz assim, ó, de 1 Coríntios 15, do 51 a 54. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, como eu estava explicando. Porque convém que isso que é corruptível se revista a incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista a imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Depois nós vamos falar sobre morte, mas eu quero só enfatizar aqui que este é o maior inimigo da humanidade, né? Ela separa famílias, separa os melhores amigos, separa pai, mãe, filho, e é uma dor tão atroz, dói tanto, que só o Senhor para consolar. Nesse dia do arrebatamento, o Senhor Jesus vai unir as famílias, vai unir os amigos, e quando chegarmos lá, nós nos reconheceremos. Isso será glorioso. Você não vai reconhecer, meu esposo, não. Ninguém se casa nem se dá em casamento, não. Mas
semelhante ao corpo de Jesus, mas teremos as características que tinha. Você lembra-se quando Jesus voltou, depois de que foi ao Pai, já tinha sido o seu corpo transformado no corpo ressurreto, ele estava na beira da praia, assando lá um peixinho. Quando eles chegaram, os discípulos olharam, mas parece, mas será? Mas olha o jeitinho que ele pega no peixe, olha o jeitinho que ele pega ali. Não, é ele sim. Porque as características, apesar do corpo estar transformado num corpo ressurreto, né, eles reconheceram pelas características e algumas semelhanças. Então, dessa mesma maneira seremos nós. Quando lá chegarmos, nós vamos nos encontrar lá. Nós vamos chegar lá, irmão Sartre, mas valeu a pena, graças a Deus estamos aqui. Amém. Aleluia. Então nós vamos nos encontrar e vamos nos reconhecer, né? E a morte é o último inimigo a ser vencido. Será o último que será julgado, mas será vencido.